Aproveitando a solicitação de Rafaela, de que a banda larga da internet comece a chegar aqui para a gente falar de Jesus. Estamos todos, muitos do que participaram do MIEP, naquele clima ainda de contentamento, né, pelo evento. Os que não puderam ir, que assistiram pela internet, especialmente aquele momento final de homenagem a todos que fizeram durante esses 40 anos esse evento, que tem, assim, um objetivo de esclarecimento, de reciclagem, mas, sobretudo, feito com muito carinho pelas pessoas que se doam, que vão voluntariamente, desde semanas antes, lavar tudo aquilo ali, pintar, né? Receber as pessoas. Então, digamos que esses eventos religiosos, eles são um prenúncio do que a gente um dia vai conseguir na Terra, assim, de fraternidade. A gente vai conseguir passar mais do que 3 dias juntos, né? Bem, porque se você passar 7 dias, aí as máscaras já começam a cair, fica complicado. Faz parte normal. E eu lembro que quando eu entrei no movimento espírita, claro que uma coisa que chama a atenção no movimento espírita, como algo que seria diferente, é a questão da mediunidade. E, na minha cabeça, todo mundo era médium. E eu sempre ia por cento muito assustado, porque eu também pensava que, sendo médium, toda pessoa que era médica olhava para mim e via meus defeitos. Me dava uma sensação terrível. Se eu tivesse sentado e alguém da mesa olhasse para mim e fazia, pronto, nunca mais eu venho aqui. Aí eu descobri que, graças a Deus, as pessoas não conseguem ver nossas deficiências. Não no começo, né? Dá um tempo, a gente começa a mostrar todos os nossos lados. E, às vezes, a gente tem dificuldade de aceitar uma coisa que, se a gente pensasse com muita cautela e muito bom senso, a gente perceberia que sempre fez parte da nossa vida. Que todas as pessoas que nos cercam, elas têm muitos defeitos e muitas virtudes. Rafaela, na prece, ela fez uma evocação para que o nosso lado mais positivo, mais virtuoso, se transformasse em energia e para que a gente compartilhasse aqui. Esses lados que nós temos e que nos incomodam, incomodam também na convivência com as outras pessoas, constantemente. E Jesus, na narrativa do evangelista João, no capítulo 2, versículo 25, diz que ele bem sabia o que havia no homem. Outra coisa que eu também sentia, talvez até porque eu venha de uma expressão de religiosidade que trabalhava muito a ideia de um Deus punitivo, sempre que as pessoas faziam assim para mim, feche os olhos, pense em Jesus olhando para você. Sempre me constrangia, porque eu sempre tinha a sensação de que ele estava me acusando, de que ele estava vendo os meus defeitos. E com o tempo eu descobri que ele sempre viu, mas nunca foi o que interessou a ele. Na verdade, os defeitos parece que interessam a gente. Interessam não, muitas vezes, no sentido de mudar. Às vezes a gente dá muita ênfase aos defeitos até para se punir, se maldizer, achar que não merece ser feliz, sabotar a própria existência, sabotar as relações com as demais pessoas, procurar ver nas outras pessoas a mesma coisa para poder se sentir justificado em não amá-las, em não perdoá-las, em ter mais dificuldade de resgate daquelas relações. Mesmo sendo reencarnacionista, as pessoas até ficam insistindo em não tentar resgatar o que está claro que é para ser resgatado. É que a gente fixa na deficiência de uma forma deficiente, para ser redundante. A gente não para pensar que é importante para o amadurecimento de qualquer um de nós, tanto na vida íntima pessoal, que é a gente chegar em casa de noite, se reconhecer como nós somos, e naqueles dias mais tenebrosos em que cometemos os equívocos que já nos prometemos várias vezes não cometer, fazer uma prece. E muitos de nós terminam desistindo porque tem uma sensação de que eu não tenho moral hoje para fazer uma prece, para elevar meu pensamento a Deus, diante de tantos equívocos cometidos de novo, de uma coisa que eu já sei que não tem sentido. E aí a gente lembra daquela poesia que o Acorde musicou, Pegadas na Areia, que fala da ideia de um caminhar ao lado de Jesus, e que quando o indivíduo vai fazer uma retrospectiva, percebe que em alguns momentos os mais críticos ele só tinha dois passos, e ele questiona Jesus por que ele estava só, e Jesus diz, não, naquele momento eu estava lhe carregando nos braços. A gente pensa que esse carregar nos braços, ou que a gente fica em suspenso pela misericórdia de Deus, acontece só quando há um sofrimento provocado pelos outros na nossa vida. Acontece sobretudo pelo sofrimento que nós provocamos na nossa própria existência. Porque é impressionante como nós temos uma tendência
de ver o nosso lado negativo para nos acusar. Aí a gente poderia se perguntar, e qual seria a função que essas acusações que a mim eu faço teria na minha existência? Elas me ajudariam em algum momento? Se a gente imagina a acusação apenas como culpa, a gente vai perceber que ela é paralisante, porque a culpa ela faz com que você fique se punindo pelo defeito cometido, pelo erro cometido, pela virtude ainda não conquistada, e você desinveste na tentativa de conter a deficiência, né? Porque a gente fica, às vezes, achando que porque tem a eternidade, nós podemos ter a eternidade das deficiências, e não é bem assim. Existe um preço, se a gente insiste, se a gente continua se equivocando. No entanto, ficar paralisado observando a deficiência gera um sentimento de punição. Sentimento que durante muito tempo nas religiões foi reforçado, né? Existe uma oração muito conhecida nossa que diz assim: por minha culpa, por minha máxima culpa. É uma oração de acusação, de autoacusação. Quando, na verdade, com a culpa eu me punindo, eu consigo uma coisa muito interessante. Inconscientemente, ou não, depende de cada pessoa, com a culpa eu me puno, e me punindo eu acho que, já que eu estou sofrendo, já que eu estou me punindo, já que eu estou expurgando, não vou mudar, porque eu já estou pagando o preço pela deficiência. Então eu me puno para não mudar. Porque eu prefiro passar mal, eu prefiro me sentir menor, eu prefiro me sabotar, eu prefiro dificultar a minha vida do que dizer assim, não, eu preciso mudar. Se isso é algo que incomoda mesmo, está incomodando, eu preciso mudar. Mas aí é mais fácil apenas se punir. Por que é mais fácil? Porque a gente escolhe o tamanho da punição. E a gente sempre escolhe um tamanho bem conveniente que dá para a gente pagar. Porque quando ela de fato fica muito grande, quando a lei de causa e efeito começa a atuar, porque Deus espera que a gente tome a iniciativa do reconhecimento, da mudança de atitude. Ele sabe, porque conhece nossa intimidade, que isso não é uma coisa simples. Que não é só porque eu descobri que eu tenho tal coisa, amanhã eu saio empolgado com a ideia de que já descobri qual é o problema, amanhã eu vou mudar tudo. Não. Porque isso enraizou-se no meu comportamento, isso criou uma couraça, uma coisa que é difícil se desconectar de mim. Então vai demandar tempo. Mas aí, mesmo esse tempo tem um prazo, tem um momento em que você fica pronto para executar a mudança. Mas aí vem a zona de conforto. Porque se essas deficiências, elas têm algum ganho na nossa vida, algum tipo de prazer, não falo somente do ponto de vista erótico, mas existe algum tipo de ganho que a gente tem em continuar fazendo aquilo ali. É o que a gente chama de ganho secundário do estado patológico do indivíduo. O que é que o indivíduo ganha em adoecer, por exemplo, quando ele está estressado? Às vezes a gente está estressado, louco para tirar umas férias, não para, não consegue fazer, aí o organismo vai e para você. Você tem um AVC, você tem uma síndrome do pânico, que é uma estratégia para você parar. Então, existe as possibilidades de nós fazermos isso de forma bem clara, reconhecer a deficiência, fazer um planejamento de transformação, não se culpar mais e desenvolver um sentimento mais maduro do que o de culpa, que é o de arrependimento. Porque o de arrependimento, ele não paralisa na deficiência. O sentimento de arrependimento, ele constata algo que é desconfortável, que é, eu tenho essa deficiência, para poder mudar. Só que se nós... Eu estou ficando com uma voz muito fantástica. Só que se nós ficarmos nesse patamar de deficiência, de não reconhecimento da deficiência, a gente não muda. Quando a gente analisa do ponto de vista coletivo, a gente percebe que a mesma dificuldade que a gente tem de admitir como indivíduo deficiência, a coletividade também tem. Eu até citei uma vez essa pesquisa e vou voltar a citar para reforçar o exemplo. Numa série de pesquisas sobre comportamento que o IBGE fez no Brasil, teve 2 perguntas muito interessantes que eles fizeram. 4 perguntas sobre 2 temas. Uma sobre inveja e uma sobre racismo. Os pesquisadores perguntaram assim às pessoas: você é racista? Na entrevista. E 96% dos entrevistados disseram: não, eu não sou racista. Aí, na pergunta seguinte: o Brasil é um país em que há racistas? Aí 93% disseram: sim, o Brasil é um país que há racista. Depois perguntou: você inveja?
Não, 96% das pessoas também disseram que não invejavam. Aí a segunda pergunta, você é invejado? 98% disseram sim, muito invejado. E nos comentários à parte que as pessoas podiam fazer, geralmente era assim. Se a pessoa era um taxista, ela dizia, não existe raça mais invejosa do que a taxista. De forma que eles perceberam que todo profissional tem a sensação de que os colegas são as pessoas mais invejosas. Isso é muito simples de explicar. Como a gente convive com aquele grupo de profissionais, a gente só detecta a inveja daqueles profissionais. Quando você conversa com outro profissional, você começa a perceber que também rola inveja. Uma vez eu conversando com um colega, e ele tinha batido o carro, eu disse, tu vai trocar o carro? Ele disse, Deus me livre. Eu disse, por quê? Eu sou cirurgião, toda vez que eu troco o carro, os outros colegas não mandam mais cirurgia para mim, porque eles estão ricos, não está precisando mais. Então eu demoro a trocar. Quando eu troco, eu já sei, eu me preparo financeiramente para trocar o carro. Então, médico inveja, psicólogo inveja, professor inveja, taxista inveja, né? Agora, os outros invejam, eu não. É interessante. Eu lembro de alguns amigos que quando estavam com raiva de alguém e iriam fazer uma oração a Deus em relação àquela pessoa, costumeiramente abriam o Velho Testamento. E tinha frase do tipo, meus inimigos serão esmagados. Quando estava pedindo uma oração para si, abriu o Novo Testamento. O Senhor é um Deus de imensa misericórdia. Então, para os outros eu quero Jeová. Para mim eu quero o Deus de amor que Jesus fala. Os outros têm deficiência, têm inveja, têm preconceito, têm homofobia, têm preconceito religioso, mas eu não tenho. Então, a disfarçatez psicológica, emocional, o não reconhecimento disso é o que atravanca o desenvolvimento pessoal da gente. Porque não é fácil, não é agradável lidar com as próprias deficiências. Aí a gente tem um outro subterfúgio também, muito claro. É enxergar nas pessoas que nos cercam, por um mecanismo de projetar nelas, as deficiências que eu tenho. Porque assim, você observa, quando uma pessoa ela é muito boa, e a gente conhece gente que é bem boa, ela é ingênua. Ela não consegue ver quem é ruim. Mas por que ela não consegue? Como não há nela mais a experiência de tentar imaginar que se pode provocar o mal a alguém, ela não consegue perceber que tem gente ruim no mundo. Ela acha que talvez só exista gente ruim nas novelas. Bia Falcão, Odete Roitman, aquela galera, né? Quem não assistiu essas novelas sabe o que eu estou falando. Então, a gente pensa que só aqueles personagens fantásticos é que são ruins. Existem pessoas ruins. Quando a gente tem também dentro da gente, a gente consegue enxergar rapidamente no outro. É impressionante. De forma que as antipatias gratuitas, elas são, do ponto de vista da reencarnação, o reencontro com pessoas com quem nós tivemos, numa outra existência, dificuldade de convivência, imediatamente há alguma coisa tem errado nessa relação, mas muitas vezes também eu chego e vejo naquela pessoa, porque é fácil para mim, as deficiências que eu tenho. Eu sei quem eu sou, porque todos nós somos, consciente ou inconscientemente, especialistas em nós mesmos. Então, a gente sabe quando uma pessoa está tentando ser humilde sem ser, a gente sabe quando uma pessoa... Porque a gente tem tudo isso. Então, a forma mais madura da gente começar a desenvolver essa relação de maturidade é começar a enxergar essas sombras em nós mesmos. Quando a gente enxerga essa sombra na gente mesmo, a gente começa a desenvolver um sentimento fundamental para a convivência com os seres humanos e para o amadurecimento emocional, que é a humildade. Quando Jesus pergunta, quem nunca tiver pecado que atire a primeira pedra, ele não tinha nenhuma pretensão, como às vezes pode parecer, de provocar uma acusação incômoda, pura e simplesmente nas pessoas que estavam com as pedras nas mãos. Ele estava querendo fazer com que elas se enxergassem. Elas estavam cegas, todas projetando suas deficiências, suas mesquinhezas, seu lado obscuro, naquela figura que virou um bode expiatório social, que estava sendo arrastada pelas ruas da Judéia. Então, toda a minha mágoa, o meu ressentimento, o ódio contra um vizinho, contra uma injustiça a mim cometida, eu vou galvanizar pela massa para acusar aquela mulher, que é o que acontece quando a gente vê essas cenas de execração pública de alguém que é tirado de uma cadeia, todo mundo vai lá e apedreja.
Porque, na verdade, a gente está pegando aquele indivíduo e projetando todas as nossas frustrações. Jesus queria, naquele momento, que as pessoas deixassem a cegueira de não enxergar em si as deficiências que têm. E a pergunta, ela surtiu efeito. Porque quando você reconhece que tem sombras, que tem deficiências, desenvolve o sentimento de humildade. Que é um sentimento que diz, não posso, de fato, mas eu não posso, de forma nenhuma, julgar ninguém. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas eu não tenho todos os defeitos. Por exemplo, eu sexualmente sou equilibrado, ou eu sou uma pessoa financeiramente equilibrada, eu sou uma pessoa bem-sucedida, ou sou intelectualmente estável. E quando uma pessoa não tem isso, eu julgo porque nisso eu venci. Primeiro, pode parecer que sim, muitos de nós estão em moratória. Mas o fato de que nós temos deficiências e que a gente pode até ter superado aquele ponto, a gente tem que enxergar aquela pessoa que não superou pensando assim, eu já passei por isso. Então, se eu sei como é a experiência de errar, se eu sei o que é que se paga com esse erro, por que eu vou ser mais um a acusar? Porque eu já tive do outro lado. Quantas vezes nós já tivemos do outro lado da calúnia, sendo o caluniado? Quantas vezes nós fomos vítimas da fofoca de alguém e isso nos trouxe prejuízo, decepção, tristeza e choro? E por que essas experiências que nós vivenciamos quando estávamos do outro lado do jogo da vida, sendo a vítima ou cometendo o equívoco e pagando o preço por isso, por que na hora que a gente se encontra diante de alguém que comete um equívoco, a gente esquece que passou por aquilo e se junta aos demais para acusar? Por que a gente faz isso? Porque a gente não está querendo reconhecer na plenitude as nossas deficiências. Aquela conversa que Jesus tem com a samaritana, ela é didática nesse sentido, porque ele não vai provocá-la, acusá-la gratuitamente. Ele não vai chegar para ela e dizer, cadê teu marido, para que ela tivesse que se revelar, e depois ela se revelasse por parte, e ele disse, dizestes bem porque tivesses 4 e o que tens não te pertence. Tipo, eu te conheço mesmo, conforme João, ele bem sabia o que havia no homem. Não era simplesmente para ela ficar se sentindo pequena e humilhada diante de alguém que sabia as deficiências que ela tinha. É para que ela tirasse a máscara e se conhecesse como inteira, porque a gente só consegue avançar reconhecendo que nós temos os dois lados. Talvez porque nós somos criados numa sociedade maniqueísta que durante toda a nossa vida dividiu nos livros, nos romances históricos, nos desenhos, nos filmes, o mundo entre o bem e o mal. Todo mundo deve lembrar aqui de Tom e Jerry, He-Man Esqueleto, Superman Lex Luthor, né? Sempre o bem e o mal, Pipi e Frajola, e por aí vai. Os Smurfs, né? E o Gargamel. A gente sempre imagina que o mundo é assim. Uns são bons e outros são ruins. Por isso que provocou, eu lembro que ao final daquela novela, que Carminha era uma pessoa má, mas ela não era só má, ela, de certa forma, aprende com o sofrimento e começa um processo de reforma moral, provocou um certo estardalhaço na sociedade, porque a gente sempre se acostumou com as novelas maniqueístas, que quem é ruim termina ruim e morre ou é preso, né? Se for pobre é preso, se for rico endoida, porque rico não pode ser preso. Em novela é assim. E aquela pessoa que é boa, ela é boa até o fim, ela nunca fez o mal, ela sempre foi boa, bem redondinha. E talvez a gente, vendo aqueles personagens, a gente começa a achar que a vida é simplista assim. Não é. Por isso que Paulo, uma frase que eu gosto muito de repetir, dizia que quando a gente quer fazer o bem, o mal está com a gente. Ou seja, tem dentro de nós duas forças atuando. Jesus, ele consegue enxergar em nós as duas forças atuando. Mas ele sabe que, como um bom educador de almas, nós temos que instigar no outro aquilo que é funcional. Porque é no desenvolvimento das virtudes, mas não negação das deficiências, reconhecendo-as, que nós vamos poder desenvolver as forças que vão nos nutrir da capacidade de ir confrontar aquela deficiência que hoje a gente já detectou, mas deixou em stand-by aqui do lado, porque essa não dá para começar a trabalhar agora. Mas eu já reconheço. Se eu reconheço, eu vou começar a desenvolver uma virtude. Toda vez que eu ver que alguém cai, toda vez que alguém falhar, toda vez que alguém cair, eu não vou acusar, porque eu tenho telhado de vidro. Esse sentimento me deve dar humildade. Porque
Porque quando os espíritos atingem os estados angélicos, que nem deficiências como a gente conhece têm, aí eles nem julgam mesmo, porque aí só há amor para doar, não há julgamento a ser feito. Então, nós somos pródigos nos julgamentos. Nós pegamos eventos sociais que se destacam no meio do noticiário para pegar os personagens que no momento estão apresentando algum problema, para que a gente comece a fazer um conjunto de hipóteses a respeito do porquê da ação do outro, sem considerar o peso que cada um carrega na vida. Eu fiquei observando as variadas reações que as pessoas tiveram com a decisão de Joseph Ratzinger, Bento XVI, de renunciar, né? Desde as especulações mais tenebrosas ao reconhecimento da capacidade de alguém ter a humildade de reconhecer que não consegue e passar adiante. Mas como a gente perde tanto tempo discutindo a vida de pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano. Alguém que faz parte de um programa como Big Brother, alguém que faz parte de uma novela, uma celebridade que se separou, um papa que renunciou, alguém que caiu. E como a gente investe tempo em falar das deficiências. Porque, assim, você pode observar que nas conversas que a gente tem, as chamadas conversas sociais, quando a gente começa a abordar temas comuns, seja numa recepção, numa fila de um banco, esperando um evento, num teatro, quando as pessoas estão entre elas e começam a falar, elas têm que ter aquela cola do diálogo, elas começam a puxar os assuntos do cotidiano e trazer. Quando se vai falar sobre alguém, se ressalta a queda. Você vê poucas vezes as pessoas comentando que coisa legal que fulano fez, que atitude nobre. Não que não haja momentos que as pessoas reconhecem, mas se a gente for comparar o tempo que a gente gasta nas acusações para os outros versus o tempo que a gente reconhece a virtude dos outros, a gente vai perceber que a economia, que a equidade do investimento psicológico não bate. Mais uma vez, aí nesse evento coletivo, a gente continua assim, projetando a nossa sombra pessoal naquele que é a bola da vez da sociedade, cometeu um equívoco, que é uma pessoa pública. Existe um outro lado, pelo fato de eu ser uma pessoa comum, simples, que ninguém sabe que existe, isso pode provocar em mim um sentimento de frustração e de não sensação de status social, e agora eu me vingo porque é uma pessoa bonita, tal, mas é maconheiro, mas é drogado, mas caiu, mas cometeu um absurdo, fez alguma coisa que eu possa acusar para me sentir apaziguado com a vida que eu acho que é medíocre e que não é, porque nenhuma vida é medíocre, porque Deus considera cada um de nós extremamente importante e todas as tarefas são importantes na economia do universo, mas eu olhando pela lente do universo, não do universo, olhando pela lente do mundo doente, como dizia Jesus, que jaz no maligno, eu acho que eu sou alguém inferior porque eu ocupo alguma posição que na sociedade, extremamente preconceituosa, me julga fazer algo menor, que para Deus não é. Aí eu me sinto menosprezado por isso, porque eu quero me enxergar não com os olhos do Espírito, mas com os olhos dos homens. Nessa frustração eu simplesmente projeto para fora ela e começo a ver a deficiência dos outros. Mais uma vez eu fujo de mim. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de levar Luiz Cláudio Costa, um expositor espírita que já veio para o MIEP alguma vez aqui, e ele é muito amigo do professor Hermógenes, um iogue. E ele disse: o santo professor Hermógenes está em Campina, e ele está no Encontro para a Nova Consciência. E quando tem um MIEP, geralmente ficam algumas pessoas à disposição do palestrante, que a gente chama até de sombra, né, os caras do palestrante, para levar para o hotel, para trazer o meio de transporte, que a gente chama também, né, para ajudar. E eu estava junto dele. E eu queria almoçar com o professor Hermógenes. E ele disse que tem um restaurante indiano aqui, o Govinda, né? Você iria comigo? Imagina. Você almoçar com o professor Hermógenes e o Luiz Cláudio, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Aquelas duas criaturas, de uma singeleza, de uma grandiosidade fantástica, conversando, né? E aí, claro, eu fiquei calado, porque num momento como esse é bom ficar absorvendo as coisas. E teve um momento que eu perguntei: mas qual é a coisa que mais atrapalha o desenvolvimento espiritual da gente? E qual seria a forma de vencer? Ele disse, o professor Hermógenes: projetar as nossas sombras, não reconhecer as nossas deficiências e projetar nos outros é o maior dos defeitos do ser humano, porque ele paralisa.
Aileno Jung, que é um psicólogo que Joana cita muito, Oscar também gosta muito, que foi o primeiro a desenvolver as hipóteses da experiência espiritual como formadora do caráter e da personalidade. Ele diz textualmente que a maior caridade que nós poderíamos fazer pela humanidade era de deixar de projetar nossas deficiências nos outros. Porque a gente entra num julgamento, transtorna a vida de alguém que já está caído e foge da própria chaga moral. De toda forma, é algo extremamente danoso e pouco eficiente. O arrependimento é diferente. Reconhecer a deficiência é o primeiro passo para a mudança. Mas esse processo, ele é um processo que, se a gente atentar para o fato do amor e da misericórdia de Deus como componente fundamental das características que Deus tem, de pura perfeição, é imaginar o quanto é suave saber que o Pai que nos criou, Ele não está para nos punir, mas está para nos levantar e nos ajudar. Lembro de uma música que eu cantava na escola dominical, que eu acho que foi até tirada, porque estava provocando pânico nas crianças. Era assim: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê, pois o Salvador do céu está olhando para você. É pior que o boi da cara preta, essa. Diga se não é. A sensação de que Deus está ali esperando você cair. Né? Quando a gente vai para as páginas do Evangelho, a gente vê exatamente o contrário. É um Deus que espera você levantar. Ele já sabe que você vai cair. Seria tão absurdo quanto um pai que, na tentativa da criança andar, espera ela cair para bater nela. Na verdade, o que um pai faz? Ele faz tudo para que ela consiga andar, mas sabe que ela vai cair, porque faz parte do processo. E fica o tempo inteiro, ora evitando que ela caia, mas sabe que em algum momento tem que dar autonomia para que ela deseje andar, como a gente tem que desejar as coisas na vida para poder alcançar, e cair no processo. E quando cai, o que a gente vê do que um pai e uma mãe faz? Se desdobra em cuidados para chegar lá, levantar e dizer: foi nada não, é besteira, comece de novo. Então Deus, Ele não tem sobre nós um olhar punitivo e destrutivo, Ele tem um olhar de misericórdia infinita. E chegar no quarto à noite, depois de um dia que você cometeu tudo que não deveria mais, é o dia que mais Ele está pronto para escutar. É o dia em que a gente puxou as máscaras, naquela perspectiva da música de Gilberto Gil. Desatar os nós das gravatas, dos sapatos, tirar os símbolos que a gente ocupa na sociedade para viver, os status que a gente tem, para chegar naquele lugar e simplesmente, desnudo diante do Pai que nos criou, como criança, se entregar e dizer: fiz besteira. E agora? Caí de novo. E agora? Agora Ele vai dizer: começa de novo, se levanta. Mas não vem punições? Não vem punições. Vem consequências. Por mais que você ame seu filho e você forneça para ele a melhor escola para que ele passe naquele vestibular dos sonhos, se ele não passar no vestibular, você dá o suporte emocional. Embora tenha pais que façam o contrário, né? Mas você dá o suporte emocional. Você diz as frases clichês: todo ano tem vestibular, isso não é o fim da sua vida. Embora naquele dia você pense que seja, né? Mas toda essa assistência amorosa não vai evitar tirar o constrangimento daquela pessoa que não foi exitosa no seu esforço. Não vai tirar daquele filho aquela sensação: vou ter que estudar todo ano que vem tudo de novo. Eu vou ter que ver todas as matérias de novo. E não seria um pai amoroso esse pai se pudesse comprar a vaga para o menino não passar por essa experiência. Porque significa dizer que ele precisa se esforçar mais para alcançar o sonho que ele quer. Porque ele está ali aprendendo a lidar com a frustração de não alcançar, naquele primeiro momento, o objetivo que se desejou. Porque não houve o investimento necessário para que se alcançasse o que foi desejado. Então, dessa forma, ele age com amor, mas permite a experiência para que a gente aprenda com ela.
Porque se fosse facilitada a vida, nós seríamos destruídos. Assim como alguém que mima um filho destrói a sua educação moral e pessoal, Deus, se assim procedesse conosco, também nos tornaria muito frágeis. Por isso Ele permite que a lei de causa e efeito atue, para que a gente sinta as consequências, a gente seja tomado do arrependimento, de pensar assim, menos baladas, menos minisséries, menos Facebook, um pouquinho mais de livros, e eu não estaria agora chorando porque não alcancei o meu sonho agora. E ao invés de culpar o sistema, o novo sistema de avaliação do vestibular, porque é nacional, responsabilizar-se porque foi alguma deficiência pessoal que fez com que eu não alcançasse aquilo. Então a consciência da deficiência, que vem com arrependimento, ela é fundamental para o crescimento. E outra coisa que é muito importante nesse processo, que quando a gente está convivendo com as pessoas, e aí tem em casa essa convivência que a gente convive, muitas frustrações ocorrem porque nós montamos a fantasia de que as pessoas que nós amamos, nós não podemos em algum momento ter muita raiva delas. E comumente o que acontece é o contrário. As pessoas que nós amamos são as pessoas que mais provocam em nós ira, porque como elas nos conhecem, quando a gente se desentende em casa, as pessoas nos conhecem intimamente, elas sabem que palavra dizer para atingir lá fundo você e lhe magoar profundamente. Coisa que nós também fazemos quando estamos discutindo com alguém da família, porque conhecendo a pessoa a gente sabe que frase dizer para provocar o pior dos sentimentos na pessoa. Geralmente fazemos isso, tanto a gente faz com os outros, quanto os outros fazem com a gente, com um objetivo bem clássico. Quando você está discutindo com alguém e você está sem a razão, e a pessoa está conversando e enfatizando com um argumento muito lógico que você se equivocou, se você não tiver a humildade de reconhecer e estiver emocionalmente sequestrado, você tem uma estratégia sempre muito clássica. Você diz alguma coisa muito ruim sobre aquela pessoa que é verdade, ela vai ficar extremamente magoada e começa a se descompensar e a gritar. Quando ela faz isso, você diz, está vendo, você está errado. Porque como a pessoa passa a comportar-se mal, ela perde pelo mérito. Uma piada vai ajudar a entender, eu até já contei aqui. Uma mulher chegou para um mestre e disse, mestre, por que quando a gente faz uma pergunta para um homem, ele fica calado? Aí o mestre ficou calado. Ela respirou e disse, sábio guru, por que quando perguntamos alguma coisa para um homem, ele fica calado? O mestre permaneceu em absoluto silêncio. Da 10ª vez ela fez, idiota, com essa roupinha laranja e cabelinho raspado, dando uma de guru, por que quando a gente pergunta uma coisa a um homem, ele fica calado? Aí finalmente o mestre respondeu, para isso, minha filha, para você perder a compostura e ele dizer que a culpa é toda sua, e ao final você ainda pede perdão pelo defeito dele. Então quando a gente conhece alguém em casa, e a gente conhece, que a gente está perdendo na discussão, essa é um checkmate comum. Você vai lá e diz uma coisa bem capaz de machucar, que a pessoa descompensa. Quando ela descompensa, ela lhe grita. Quando ela diz, está vendo, você está errado, porque você está me gritando, você não me respeita, você está descompensado, vai tomar um remédio. Diz logo assim, você é doido, procura uma ajuda, você está precisando, você está carregado, vai tomar um passe. Não passe não, tem que ser um vale transporte, porque você está muito carregado. Você usa o seu jargão para poder... E assim, mais uma vez, a gente projeta no outro e perde uma oportunidade da concórdia. Porque quando a gente vai observar assim no cotidiano, no fundo, a gente sabe o que tem que fazer, a gente tem os recursos para mudar, mas falta força, falta decisão, falta disciplina. E como Deus ama profundamente a gente, sabendo que há um componente, muitas vezes, de leniência, sabe? De preguiça emocional, de achar que pode se adiar indefinidamente, ele criou um mecanismo de progresso, que é a lei de causa e efeito, porque quando a sua deficiência passa a lhe provocar profunda dor, ela é mais incômoda
do que o ganho que você tem por manter aquele defeito. Aí você se projeta para mudar. Na base da dor profunda, mas você avança. Porque Deus é amor, Deus é luz, Deus é progresso, Deus é a paz que a gente quer. Ele vai provocar no psiquismo da gente, na alma, uma sensação de desconforto tal que a gente sabe que não tem outra alternativa a não ser mudar o estado das coisas. Mudar o estado de como a gente está conduzindo a própria existência. Daí a gente vê o plano misericordioso de Deus perpassando nossa vida todos os momentos, entendendo sim que Paulo está sempre certo. E que também está muito certo quando diz em tudo dai graça. Porque há a graça vicejante de Deus em todas as ações da nossa existência. Nos momentos de deficiências, até o mal, sem que saiba, está provocando pelo enjoo, pela sensação de cansaço que dá a nossa necessidade de mudar o estado e ficarmos melhores, de querermos o melhor. Por enquanto, a gente ainda reconhece nos outros. Mas, apesar disso, é um avanço. Porque, antigamente, os defeitos, nem vistos como defeitos, eram. Se vingar do inimigo, pagar olho por olho, dente por dente, era da lei. Então, a gente avançou. Porque, do ponto de vista do intelecto, a gente já sabe que não é assim. E existe um sistema legal que impede que a gente sempre faça como a gente quer. A gente já reconhece que existem defeitos nos outros, mas já é um avanço, porque nem existia. Agora é o momento em que, nessa transformação, ir para um mundo regenerado, não é um mundo de perfeição, não é um mundo luminoso, mas é um mundo de autenticidade. O que a gente ganha com a autenticidade? As pessoas que melhor vivem ao nosso lado, que mais facilitam a nossa existência, são as pessoas que nós sabemos qual é a delas, porque elas são autênticas. Elas, quando não gostam, dizem muito claramente, e na nossa cara que não gostam. Quando elas gostam, elas dizem. Elas são pessoas que são autênticas. Essas pessoas, elas podem às vezes até parecer grossa, porque diz algo que o verniz social diz que é não para ser dito. Mas pelo menos a gente sabe que é uma pessoa que a gente sabe para onde ela vai. Ela não nos surpreende, porque ela é muito clara nas suas intenções. Mas a maioria de nós usa um conjunto de máscaras sociais. E muitas vezes cola no rosto. E a gente acredita que é aquilo. A gente acredita porque a gente, para a construção da identidade, pega as referências que os outros nos dão para achar que nós somos aqueles que estão dizendo sobre nós. As pessoas que gostam da gente, que admiram, começam a só ver o seu lado de capacidade, que não é você todo, você tem um monte de defeito, você acha isso muito interessante, seu ego se sente bem com aquilo, passa a só escutar essas impressões das pessoas e faz vista grossa à crítica de quem quer que seja. Aí você começa a ficar completamente com o ego inflado. Começa a achar que é superior às pessoas, que é mais capaz, que é mais inteligente, que é isso, que é aquilo outro. E isso vai lhe empobrecendo, porque você não é só isso. Se achar bom demais é tão patológico e tão pobre emocional e espiritualmente, quanto se achar pequeno demais. Lembro do discurso de Nelson Mandela, quando depois de anos preso no regime do apartheid, é eleito presidente da África do Sul, e um discurso em Pretoria, na capital, ele diz assim: não é nossa escuridão, é a nossa luz que nos assombra. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, capaz? E eu pergunto, por que não? Por que não somos capazes de ser tudo isso? Bancar o pequeno para não incomodar os outros não é contribuição para a humanidade. Ele diz que a melhor forma é que, na medida em que nos iluminamos, damos aos outros o direito também de o fazê-lo. E ele conhecia com propriedade o que era manter a convicção de que era capaz, mesmo sendo educado, criado, nascido numa sociedade em que sempre o viu, e a todos os outros que tinham a cor da sua pele, como incapazes. E que quando ele tentou lutar contra isso, ainda não havia um mínimo de estabilidade política, ele foi preso, o que reforçou, imagine, anos numa prisão, sendo tratado, visto e dito como incapaz, mas ele
teve dentro dele a autenticidade de saber que também era capaz, a ponto de que ele conseguiu reverter o processo histórico e mudar a história do seu país. E ele simplesmente não ouviu só as críticas, não ouviu só os elogios. É preciso que a autenticidade faça parte da nossa vida para que a gente possa ter uma relação boa com as pessoas. E, claro, as pessoas autênticas incomodam, porque elas dizem uma verdade que a gente não quer escutar. Né? Ela não chega para você e diz assim: "Ô, seu filho é tão bonitinho", um presépio, mas é tão bonitinho, né? "Ah, seu filho, que coisa boa", se não dá para dizer que é lindo, não diz que é bonitinho, né? Então, você, às vezes pode parecer grosseiro, mas você tem a condição de estar mostrando tudo que você tem para o outro. É a relação da sinceridade. Aí Jesus não viu em Zaqueu apenas um homem amarrado, um homem que tirava o patrimônio do seu próprio povo para dar para o dominador. Ele viu alguém que queria mudar, que queria alçar, que queria crescer, que queria subir no sicômoro e queria ir além da condição que ele estava. Alguém que não era capaz de chegar só a isso. Ele não viu naquela mulher só uma adúltera, ele não viu na samaritana do poço uma mulher sexualmente perturbada, ele não viu em Simão Pedro alguém que apenas o negava, ele não viu em Judas apenas um traidor. Ele via a potência, ele via globalmente o sujeito e sempre insuflava para que o lado positivo viesse à tona, mas nunca deixou de demonstrar que sabia qual era a deficiência de cada um deles. Ele não escondia, ele não botava panos quentes, mas ele não acusava ao revelar didaticamente a deficiência de cada criatura que ele encontrou no caminho. Na nossa vida, todos os dias, nós temos a oportunidade de deixar de projetar nos outros aquilo que nós temos para se concentrar e enxergar em nós aquilo que nós temos. Com isso, nós vamos ganhar tempo de, a todo momento, poder estar no estado de consciência, de analisar a própria existência, a própria atitude. Por que eu estou triste? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou assim? Eu estava tão bem. Não simplifica de que uma entidade chegou perto de mim. Nem sempre é isso. É sua alma lá, com inveja, com defeito, com arrogância, com medo, com angústia, porque nós somos iguais. Todos somos iguais. Então, sinta com plenitude aquele sentimento e procure saber por que você foi tomado daquele sentimento, para você se reconhecer como tal. Não fuja de si, porque existe um momento para tudo. Existe um tempo para as coisas. E nós podemos decidir fazer essas transformações. Nós podemos disciplinadamente começar a combater essas deficiências, enxergando essas obscuridades. Mas se nós nos negarmos, isso não pode ser indefinido. A vida que quer que a gente cresça, ela chega e desnuda todas as verdades. E no momento desse, em que o universo conspira para uma transformação que precisamos fazer acontecer, e que não vai vir de cima para baixo, e que não vão vir espíritos de luz para fazer uma tarefa que é nossa, é que se a gente não tomar a iniciativa de fazer isso já, isso vai ser feito de forma violenta. E muitas pessoas no processo se arrebentam. É o momento da gente começar a lembrar da música que sim, eu acho interessante cantar na evangelização. Toda vez que eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltado para mim. Que é o que a gente canta para as crianças na evangelização infantil espírita. Dando a elas a capacidade de entender que ver no coleguinha as deficiências não é a melhor forma de conviver com as pessoas. Aliás, quem costuma ver as deficiências dos outros e somente as deficiências são pessoas extremamente conflituosas que em todo lugar que vai encontra inimigos. Em todos os lugares que vai só encontra os inimigos. E mesmo que haja pessoas boas, elas só se concentram nos inimigos, porque lamentavelmente estão a projetar nesses as chagas da sua própria alma. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.